CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho e a prece em seguida, para continuarmos o Livro dos Espíritos. Meu reino não é deste mundo, capítulo 2. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Que Jesus abençoe esse espírito que constantemente tem nos alertado quanto aos bens terrenos, quanto à ilusão do poder, da riqueza, que muitas vezes nos faz vaidosos e orgulhosos. Que Deus nos ajude a praticar o desprendimento, a praticar a caridade, a valorizar os simples. Que Deus nos ajude a sermos cristãos. Por isso estamos aqui estudando, Senhor. Por isso estamos aprendendo para dulcificar o nosso coração e colocar em prática o amor ao próximo. Envolva-nos nesta manhã de estudos e de muito trabalho no mundo espiritual. Que
Que seja então em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, das nossas irmãs queridas, dos espíritos guias que fazem parte da coluna de espíritos que sustentam o SEAP. Em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, de Eurípides Bassanufo, o nosso patrono, em nome do nosso amor, do amor de Deus, do amor de Jesus, é que iniciamos então os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Bom dia. Bom dia. Paramos na questão 29, propriedades da matéria. Júlia, o que é a matéria? O que é matéria, Júlia? Sempre que vocês falarem, falem no microfone, tá? Porque o pessoal reclama em casa. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, Júlia. Estou facilitando a sua vida. A ponderabilidade, isso é uma coisa ponderável, eu posso pegar. É um atributo essencial da matéria? Por que não? Porque existe matéria que é intocável. A Júlia está estudando. É isso aí. Então vamos lá. Da matéria tal como entendeis, sim. Dessa matéria aqui, ó. Eu estou até batendo aqui, né? Da matéria como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Olha aí o fluido universal. É. Mas você faz assim, você sente. Mas a matéria imponderável você não sente. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. É o princípio da nossa matéria pesada. O princípio está ali. Tem uma fonte. Vocês já viram um olho d'água? Eu estava na Amazônia e eu tive a grata satisfação, no meio da selva, ver um olho d'água. A gente chamava de olho d'água. A água brotava, alagava em derredor. Tem toda uma beleza ali, né? Beleza natural dos animais, as palmeiras, as araras que iam ali se alimentar daqueles frutos das palmeiras, enfim. Ela se esparrama e começa ali um igarapé. Esse igarapé vai dar num rio, esse rio num rio maior, esse rio maior no mar. Então ali começava um pequeno rio, né? Um igarapé. Então, o igarapé depende da largura, do tamanho, né? A água brota da areia, brota, água limpinha, cristalina. Ali é a fonte daquele rio imenso que ela vai desaguar, né? Começa ali com os filetezinhos, mas ela transborda. Esse que eu vi, pelo menos esse que eu vi, era assim. O fluido cósmico universal é a origem, é igual o olho d'água. Do fluido cósmico universal vai dar os rios, os igarapés da matéria que a gente conhece, né? Num estado mais fluido ou num estado mais materializado, mais concreto. Entendeu? Entendeu agora? Entendeu você aí do look? Elza. Entendeu, Elza? Veio com o look direito hoje? Veio? Tudo bem. Podemos continuar? Fica fácil assim a gente entender, né? Quando a gente fala de alguma coisa diferente, vocês prestam atenção, a gente viaja, né? Imagina aquele... É igual um poço assim, é bonito? Poço. Então vamos lá. Aí tem uma observação de Kardec aqui. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso.
assim como não há alto nem baixo. Eu vou ter que ler tudo que ficou sem nexo, vou ter que ler a resposta e a observação de Kardec. Vamos lá. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria tal como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. Aí tem a observação de Kardec. A gravidade é uma... A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso. Espera aí, vamos devagar. A gravidade é uma propriedade relativa. Ponto. Tem ponto e vírgula aqui. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Assim como não há alto nem baixo. Agora, o que foi que ele quis dizer com essa observação? Creio eu que ele está falando que existe, não há peso, mas existe matéria. Porque nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. O universo está mergulhado nessa matéria. O universo, como peixes num aquário. É dessa matéria, como falamos lá do olho d'água, que se deriva tudo, inclusive a matéria usada pelos espíritos, nas colônias espirituais. Como é construída uma colônia espiritual? São espíritos, a Dona Ivone que fala sobre isso, né? Que tem um pensamento muito firme, muito forte. Não é qualquer espírito que faz isso, não. Criar, qualquer espírito cria um espírito inferior cria uma arma qualquer, uma faca, um revólver, ele pode criar. Quantos continuam aí pensando que estão vindo dando tiro? Eles criam. Agora, criar uma colônia é uma outra coisa. Criação inferior, eles conseguem. Superior, não. Então, são espíritos que pensam continuamente, têm um pensamento contínuo e firme, né? Tem a vontade firme para criar essas colônias. Fala no microfone. Ele está fazendo aqui uma analogia. Agora eu entendi esse item. Agora eu entendi aqui esse item que ele está falando. É assim, a gravidade etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. Ele está falando que tudo é relativo. Uma coisa é para a gente, outra coisa é para os espíritos que vêm além. Tem uma outra visão daquilo ali. Aí ele vai falar, para confirmar a questão da gravidade, ele vai fazer uma analogia. A gravidade é uma propriedade relativa. Por quê? Porque para a gente aparece de uma forma, mas para eles é outra. Como? Fora das esferas de atrações dos mundos, não há peso, assim como não há alto nem baixo. Tudo depende o quê? Do referencial. Espiritual ou do referencial físico. A gravidade a gente não vê, mas ela está ali. Então é relativo para a gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Depende do ponto de vista, é isso mesmo. E a gente não vê a gravidade. Ele quis dizer também imponderável e ela existe. É isso mesmo. Exemplo. Quando o Crookes pesou o perispírito lá da Kate Kiss, né? Kate, né? Kate King. Então tinha um peso. A gravidade do perispírito dela desencarnada e o peso da médium, que é diferente. Então, quanto maior a agregação de matéria, a gravidade é relativa àquele peso. Quando do perispírito, já é outro. É isso mesmo. Vocês entenderam melhor do que eu. Então, vamos lá. É isso mesmo, viu? Daqui a pouco a cabeça concentra aqui melhor. Mas entendi, vocês falaram direitinho. Na verdade,
como o professor não pode errar, eu experimentei vocês, tá? Como está a tradução aí? A vulnerabilidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos, fora das esferas onde há gravidade, não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. Então, a ponderabilidade ela é relativa. Se o mundo tem uma gravidade, a ponderabilidade daquele elemento vai ser maior ou menor. Onde não tem gravidade, a ponderabilidade é relativa. Mas por favor, fala no microfone, porque em casa fica... mas tem que falar no microfone. Porque agora eu estou até pensando aqui o que ela falou. Então, do que a gente está falando, na verdade? Da atração das moléculas que fazem a gente perceber ou não aquilo. Quando não tem gravidade, né, não tem lei de atração regendo ali. E aí a gente tem a imponderabilidade, que é não conseguir palpar. Na verdade, é isso ali, só complementa isso. Vamos lá. Número 30. A matéria é formada de um único ou de vários elementos? Resposta. Um único elemento primitivo. Olha lá o olho d'água. Os corpos que considerais como simples não são verdadeiros elementos, porém transformações da matéria primitiva. Tá? Então tem um princípio. A ciência vai chegar lá. Ela está pesquisando, ela está nesse caminho. Eu não sei. Na matéria primitiva. Já conseguiu dividir o átomo, vai dividindo até que vai chegar no... De onde se originam, número 31, as diferentes propriedades da matéria. Aí, aquele estudo que a gente fez ontem de Kardec, sobre a sua infância, a sua educação com Pestalozzi, ele aprendeu muita coisa sobre botânica, sobre astronomia, uma série de matérias, foi a sua formação, né, desde os 10 anos de idade. Então, aos 10 anos, ele foi para Yverdon, na Suíça. Aí ele me faz uma pergunta dessa, porque não é qualquer um que faria uma pergunta dessa. Como é que isso ia passar pela nossa cabeça? Vou dizer assim, de simples mortal. Então tem que ser um espírito que tenha uma bagagem de conhecimento para fazer uma questão dessa. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? Porque se você parar para pensar hoje, o conhecimento é multidisciplinar. Kardec já tinha isso. Conhecia de tudo, ciência, astronomia, né, biologia, química, as línguas, multidisciplinar. Então vamos lá. Quando falar fora do microfone, eu não vou deixar vocês falarem. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? Resposta. São modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união em certas circunstâncias. Por exemplo, o que é uma propriedade da matéria? Júlia. Uma propriedade, por exemplo, ela pode ser curativa, ela pode ser venenosa. Se você... A diferença do remédio e o veneno está na dose, né? Quem foi que disse isso? Está na dose. Você faz remédio do veneno de cobra. Mas se a cobra te picar, você vem a óbito. Então, a propriedade é isso. A senhora está entendendo, seu José? A senhora também está entendendo? Dá uma propriedade, dá uma qualidade. Como, por exemplo, o veneno ou um remédio. Então, o que dá qualidade? O que dá propriedade a essa matéria? Ele disse aqui, são modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união em certas circunstâncias. Então, vamos pegar mais um caso concreto. Você pega duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O, é a molécula da água. Então, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Juntando, dá uma molécula, a molécula da água. Se você acrescentar mais 1 átomo de oxigênio,
fica H2O2. A água você bebe, H2O. Mas se você beber H2O2, vai furar o seu estômago, que é a água oxigenada, extremamente corrosiva. Não é essa água oxigenada que a gente bota na ferida, que algumas mulheres colocam no cabelo, não sei se ainda coloca, na minha época colocava para ficar louro, né? Não é aquilo. Se pegar essa fórmula H2O2, vai cair o casco da cabeça, vai cair tudo, o couro da cabeça. Então é um líquido extremamente corrosivo. Olha aí, mudando a propriedade, mudando a molécula, a combinação dos átomos, mudando em consequência a molécula. Ficou bem claro, Júlia? Então, aqui, voltando um pouquinho na 27, que ele vem explicando exatamente isso, quando ele fala: ele está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido como a matéria é matéria, suscetível por suas inumeráveis combinações com esta esta e sob a ação do espírito, que produz a infinita variedade das coisas das quais conheceis apenas uma parte insuficiente. Sim, ele modifica com o pensamento todo esse mundo material. O espírito modifica. Aqui a gente vai fazer uma casa. Aí vai pegar o tijolo, vai pegar o cimento, vai pegar a água, vai fazer a massa, vai assentar o tijolo para subir a parede. Esse tijolo é matéria, ela deriva de uma matéria primitiva, mas a gente, por ser muito materializado, tem que fazer o tijolo. Pega o barro, cozinha o barro, né? Bota na forma, cozinha, faz o tijolo. No mundo espiritual, eles fazem a mesma coisa, com o pensamento. O pedreiro lá é com pensamento, ele não vai pegar na enxada, na pá, na massa. E ele vai pegar uma matéria mais sutil. Ele não vai pegar uma matéria já transformada como está ali no barro. Ele vai numa mais sutil, vai construir a parede, vai construir o prédio. Então, por isso que tem matéria, uma coisa mais sutil, mais leve. Você pega, por exemplo, a água em vapor, ela é mais sutil do que ela líquida, ou em gelo. E não deixou de ser água. A mesma coisa a matéria. A matéria tem estados que a gente não sabe, né, que a gente não consegue, é imponderável. Tem uma matéria que a ciência já consegue, que é o estado irradiante, que é matéria. A gente não viu um tempo atrás o perigo do urânio, que faz a bomba, né? O urânio enriquecido vai fazer a bomba atômica. Mas usam a energia atômica para muita coisa. Lá em Chernobyl teve um vazamento, ninguém está vendo o vazamento. Aquilo ali é matéria irradiante. Então, teve que mudar todo mundo de lá, porque as consequências são terríveis da contaminação através da irradiação. Não é isso? Apesar de ser irradiante, ele é pesado. Agora, essa matéria que ele está falando aqui ainda é mais sutil do que aquela, do que o estado irradiante. Porque aquela ali o homem já constata, consegue detectar com aparelhos. Essa ainda não. Essa não. Tá? Então vamos lá. 32. De acordo com isto, os sabores, os odores, as cores, tudo isso é propriedade da matéria. Odor, sabor, cor. O som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, não seria senão modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Entenderam? Então tudo deriva de uma matéria, de uma coisa só: o veneno, o remédio, o som, a cor, tudo. Aí tem uma observação de Allan Kardec. Este princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao paladar, um outro acha ruim. Uns veem azul,
o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. É isso aí. Ficou bem claro? Interessante essa resposta. É. Hã? É interessante essa resposta, que eu lembrei da mordida. Eu vou continuar porque não fala no microfone. 33. Não, eu tô achando interessante porque o Paulo, ele, lá em Malta, já lá no final da vida dele, né, indo para Roma, tem lá um naufrágio, ele para, e aí tem uma cobra venenosa que mata, em menos de 2 horas, mata um ser humano. E ele simplesmente não fez cócega nele. Ele matou a cobra e ficou na boa. Aí, quando ele fala aqui que é inofensivo, eu achei muito interessante, que para ele aquele tipo de matéria não fazia efeito no seu corpo. Olha só que loucura. Ali tinha a proteção dos espíritos. Mas você vê bem, no reino animal, tem cobras venenosíssimas que não têm efeito nenhum em determinados animais. Tem animal que caça a cobra e a cobra pica e ele não sente nada. Não faz nenhum efeito nele. Não é? Essa parte de Paulo é interessante, né? Que ele pega a cobra morde e ele joga na fogueira, não é isso? Joga no fogo. E não faz efeito nele. Aí disseram que Paulo fez um milagre, né? O milagre de Paulo. Vamos lá. 33. A idade do Cristo, né? 33 anos que ele morreu, não é isso? A mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, era suscetível de toda mudança, de todas as propriedades. Está difícil isso para a senhora, dona Maria? A senhora, esposa do seu José? Não? José e Maria, né? Maria? Como é o nome da senhora? É. Não é Cícera Maria? Não? Está difícil isso, Cícera? Não? Está entendendo, seu José? Então, tudo bem. Vamos continuar. Isso tudo vocês vão perguntar, para que eu preciso saber de tudo isso? É importante a gente saber para vocês entenderem como os espíritos vivem. Vocês não estão vendo espírito. Então, como eles vivem? Onde eles vivem? Tem casa lá? Tem árvore? Tem animal? Tem planta? Tem flor? Tem rio? Tem água? Se tem, como que isso é possível? A gente está entendendo aqui, estudando as propriedades da matéria. Ele está dizendo que tem matéria, tem estados da matéria que a gente não conhece. Então, lá no mundo espiritual tem tudo isso, as colônias, tudo isso que tu está falando, mas é tudo invisível aos nossos olhos. Invisível para nós. Não, eu estou perguntando dos espíritos que vivem lá no desencarnado. Não, eles estão vendo tudo, eles vivem lá, eles que constroem. O mundo espiritual é real, não é uma fumacinha. É claro que eles têm que ver, senão como é que eles iam viver? E qual é a razão de construir tudo isso? Da mesma maneira que eu estou sentado aqui na cadeira, estou sentado à mesa, estou sentado na cadeira, o espírito tem cadeira lá para sentar. Você pega o nosso lar, eles iam tomar lá um suco. Juntou a família lá, da dona Laura, e o André Luiz foi convidado pelo enfermeiro. Não, não é o Tobias, não. Não. Lisan. Vocês não deixam eu falar, vocês vão falando, eu não consigo. O Lísias, na casa de Lísias. Aí a mãe recebeu lá a neta, não foi, que tinha morrido, estava só esperando vir a mãe dela, estava a neta, estava a filha, estava esperando vir a irmã para ela reencarnar.
para encontrar com o marido que já estava na terra, o Ricardo. Olha como eu estou bom de nome, tá vendo? Aí eles vão fazer um lanche, tá lá na mesa, o suco de fluido, suco de frutas lá. Isso é uma vida espiritual, né? E a nossa é material, claro. Sim, o mundo espiritual é real, tem matéria também, é o que nós estamos falando, mas não é essa matéria que a gente não vê a matéria, mas é matéria. Tem mesa lá? Tem. Tem cadeira? Tem, mas você vai sentar numa cadeira feita por um espírito, você vai cair no chão. Na verdade... Fala, dona Cícera. Sim, vou ter que repetir aqui. A dona Cícera está dizendo que tem médicos no mundo espiritual que cuidam dos doentes. Sim, faz cirurgias. Se faz cirurgia. Fazem cirurgias. Isso. Tem parte que diz que é a coisa mais horrível do mundo, que ele chupa a energia E é uma outra coisa. O vampirismo também existe. Também existe o vampirismo. Espíritos vampiros. Vamos aqui para número... Aí tem uma observação de Kardec. É aquilo que a gente já falou. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são apenas modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente, de remontar a esta matéria-prima de outra forma que não seja pelo pensamento. Estes corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos considerá-los como tais, até nova ordem, sem que isso traga inconveniente. O que você está falando? Não, isso aqui é a repetição da 27A. Isso, é o que ele está falando aqui. Então, quem estudou química, tem lá a tabela periódica, né? O primeiro gás, qual é o primeiro ali? De número atômico número 1. De número atômico 1. Hã? Hidrogênio. É o hidrogênio. Número atômico 2. Eu acho que é o hélio. Número atômico 3. Aí vai, número atômico 4, até o 90 e pouco. Para nós, aquela ali é a matéria elementar. Para nós é aquela ali, para nós. Mas aquela já é a derivação lá do olho d'água, da matéria primitiva, que a gente chama de fluido cósmico universal. Entendeu, Vascaíno? É você mesmo, que veio com a camisa errada. Você ia pegar a camisa do Vasco e botou essa coisa horrorosa aí. Que eu não vou nem dizer o nome aqui. Vou falar igual a antiga. Essa camisa, não vou dizer o nome aqui não. Fala. Na verdade, não tem coisas separadas. Tudo é o mundo espiritual. Tudo é o mundo espiritual. O que a gente está vendo aqui são graduações de energias que vão desde as mais sutis, os elementos mais espaçados, mais sutis, até a matéria mais grosseira. Mais bruta. É isso não aí. tem separado, compartimento. Vamos lá. Letra A. Se o flamenguista entendeu, todo mundo entendeu, né? Por favor, né? O cara que torce para um time desse aí, então, vocês entenderam? Vamos lá. Letra A. Esta teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais: força e movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Olha, eu acho essa pergunta A espetacular, porque no universo se resume tudo a isso, a força e movimento. Kardec afirma, esta teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, força e movimento. O resto deveria tudo isso daí.
Olha o que os espíritos dizem. Essa opinião é exata. Então os espíritos estão dizendo que só se admite na matéria duas propriedades, na verdade. Matérias essenciais, a força e o movimento. E que pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários. Ele está negando isso. Não. A matéria não tem só como propriedade força e movimento. Não. Vamos ler aqui de novo. Presta atenção. Esta teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento. E que pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Ele pergunta, responde os espíritos, esta opinião é exata. Não, Milton, ele está dizendo, está negando. Vamos lá. Assim, esse pessoal aí que pensa que isso é isso e não é, aí vai ser exatamente esse pessoal aí. Não, vamos lá. É interpretação de português. Não. O que ele está dizendo é exatamente o que Kardec afirma aqui. Vamos lá. É preciso acrescentar ainda, conforme a disposição das moléculas. Ele continua. É preciso acrescentar ainda nessa opinião a disposição das moléculas como o vês. Por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então ele acrescentou nessa opinião a disposição das moléculas. É isso que ele está dizendo. Tudo é força e movimento no espaço. Lá na Gênesis ele fala a mesma coisa. Entenderam? Vamos lá. Não vou ficar discutindo isso aqui agora. Vamos para frente. Vamos lá. Oi. 34. Não, vamos para 34. Depois a gente vê ali. Depois a gente vê outra tradução. Número 34. Se você der para ela ler agora, ela não vai prestar atenção na 34. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Resposta: sem dúvida. As moléculas têm uma forma, mas que não é apreciável por vós. Tem uma forma, mas não é apreciada por vós. Esta forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, porém variável para as moléculas secundárias, que são, elas próprias, somente aglomerações das primeiras, pois o que chamais molécula está longe ainda da molécula elementar. Muito bem, lê aí a tua tradução aí. Esse livro aí é traduzido por quem? Pela FEB? Herculano Pires. É. Lê aí a questão letra A. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade de força e a direção do movimento. Então, lá no início ele fala, essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, força e movimento. Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Tudo bem, vamos passar adiante. Depois a gente vê isso fora. Espaço universal. O que está aqui é exatamente como eu falei, mas depois a gente vê. Isso também não influi nem contribui para o nosso entendimento. Tá? Espaço universal. 35. Tem aqui uma observação de Kardec. Vamos lá. Este princípio explica
o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Visto que só há um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações deste elemento, daí resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Ficou bem claro isso daí, né? A gente já falou. Vamos aqui para 35. Quando ele fala aqui que esse mesmo elemento, tem que ler aqui para ficar igual. Quando assim, este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, água, por exemplo, propriedades muito diversas. Então, eu estou naquele negócio do veneno. Então, quer dizer que aquele veneno inoculado, pela ação da vontade do espírito, ele transforma aquele veneno em algo que não é mais um veneno, Que por exemplo. combata o próprio veneno. Você pega o veneno da cobra, é combatido com o próprio veneno. Inocula num animal maior, num cavalo. Do próprio veneno no corpo dele que eu estou Olha, falando. a gente magnetiza a água aqui, a gente coloca a mão na água. A água já é fluida, a gente fala água fluidificada, mas a água já é fluida. O nome correto seria água magnetizada. Então, você coloca a mão ali e o magnetismo vai mudar a propriedade da água. Você então poderia botar ali um veneno naquela água com as suas mãos? Teoricamente, sim, mas os espíritos não permitem isso. Aí você vai ali magnetizar. Olha a nossa responsabilidade quando a gente vai ali e coloca a mão sobre os copinhos d'água, porque todos vão beber dessa água. Então a gente tem que ter o fluido mais puro possível, orar, pedir a Jesus. Eu já vi a água borbulhar e mudar de cor, ficar leitosa, num passe, na garrafa d'água. Então realmente muda, né? Vou continuar porque você não está falando no microfone. Fala no microfone. Estamos falando de magnetizar a água. Então, estou falando de magnetizar a água. Então, assim, é tudo no pensamento, né? Está tudo no pensamento. O que a gente vai botar ali? Então, a gente sente que sai, né? Sai Isso, bastante sai o fluido da mão. né? É isso aí. É nosso pensamento. Exatamente. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Imagina o limitado. O que haveria além? Isto confunde tua razão, bem o sei. Todavia, tua razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. Então, para alguém que imagina, como os antigos, um teto azul, ali tem um telhado, né? Ou uma laje. Mas o que tem depois daquela laje? A tua razão vai fazer isso, não vai? Aí ele falou assim, isso confunde a tua razão, mas ela te diz que tem que ter algo depois. Por isso que é infinito. E o que é infinito, Júlia? E nem início. Não podemos dizer que Deus é infinito.
Nós vimos lá atrás. Senão seria definir algo por algo que a gente não conhece. Porque é infinito. O que é infinito? Na verdade, eu não sei o que é. Isso aí é uma coisa que não tem pé nem cabeça, nem tem início, nem tem fim. Para a gente não tem pé nem cabeça. A gente só sabe que não tem fim, né? É. Infinito. Infinito é que não tem fim, é terra que não tem nem começo nem fim. É. É uma diferença. Então vamos lá. Desde sempre. É diferente. Infinito de eterno é diferente, é bem diferente. Infinito é que não tem princípio nem fim. Então, por isso que a gente diz que Deus é eterno. Não teve princípio nem teve fim. A gente estudou bem lá, mas como é que uma coisa existe que não teve princípio? Eu não sei, não me pergunta para Deus. Ele fala para a gente, não, senão a gente vai ficar doido. Pergunta para Deus. Se ele te responder, você me responde. Me ensina que eu também não sei. 36. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Resposta: não, nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. O buraco negro, que os cientistas agora descobriram que está cheio de uma matéria que a gente desconhece. Pois é. E que tem energia ali para criar vários universos. Olha que doideira. Pois é. Então, isso mostra que nós não sabemos nada. Nada. Às vezes a gente discute aqui alguma coisa para o nosso entendimento, isso é saudável. Mas a gente não compreende muita coisa. E o próprio Livro dos Espíritos, por mais que ele explique, a gente fica sem saber, sem entender, tem interpretações diferentes às vezes. Então, por quê? Porque a gente não sabe ainda, a gente não alcançou ainda um grau de maturidade, de intelectualidade para entender determinadas questões, né? Jesus compreendia a Deus. Tem perguntas assim que Kardec faz aos espíritos que para nós, encarnados, nós somos limitados àquilo, a gente não tem entendimento, né? Como a gente está imaginando aí o que seja esse fluido cósmico universal. Você imagina, está na sua mente. Eu falei ali, eu fiz uma analogia com o olho d'água. É isso mesmo? Para mim é o que ficou mais perto. Vocês concordaram. Vocês poderiam não concordar, mas é o que está na nossa mente. O que é realmente, a gente não está vendo, a gente não está pegando, não está analisando ali, né? Só no raciocínio, né? É no raciocínio e no efeito que isso provoca. Até porque o fluido cósmico, no seu princípio, não tem nenhuma influência da matéria. Quando ele é puro, ele não tem... Ele é a própria matéria, ele é a própria essência, é dali que se deriva tudo. Agora eu estou pensando aqui, né? É assim que a gente vai caminhando na evolução. Esse fluido cósmico pode ser substância mental divina, de Deus, que emana o tempo todo. Mas lá no início... E que a partir dele que tudo se cria. Nós já estudamos isso lá atrás. Não se sabe se Deus criou ou se ele sempre existiu como Entendi. Deus. Aí, sabe que a coisa é distinta. Nós vimos lá na Trindade Universal, na questão 27, Deus, Espírito e matéria. São coisas distintas. E a matéria, ele pergunta mais, sempre existiu como Deus? Só Deus sabe. Mas a razão, que está lá atrás, leva a crer... Está aqui atrás. Isso aqui, ó, quando ele fala, porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Ao elemento espiritual, lê de novo. Porém, ao elemento material... Elemento material, o que você está lendo? Qual é a questão? Matéria, a 27. Não, ele está falando de outra coisa, tá? Não. Essa pergunta é da 27, que ele falou da Trindade. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E, acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Porém, ao elemento material
é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer uma ação sobre ela. Embora, sob um certo ponto de vista, se possa identificá-lo com o elemento material, ele se distingue desta por propriedades especiais. Se ele fosse positivamente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível por suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, das quais conheceis apenas uma parte insuficiente. Este fluido universal ou primitivo, por isso que eu falei, fluido primitivo, não tem matéria, tá? Ele é um elemento de ligação entre o espírito então, e promove, vamos de acordo com o pensamento do espírito, e vai promover a uma combinação mais aglomerada ou mais etérea. Então, vamos lá. Isso já é consequência, a gente está falando da Vamos lá. Vamos terminar a nossa aula, porque vamos terminar a nossa aula. Olha, agora somente eu falo. Nós vamos terminar a nossa aula, porque não vai levar nada, essa discussão, proveito nenhum. Depois a gente vê. Então, o que nós vimos é que tem Deus, que é o Criador, o Espírito e a matéria. E essa matéria toda que a gente conhece aí vem de um elemento primitivo, que a gente chama de fluido cósmico universal. Fizemos uma analogia com o olho d'água que vai formar o igarapé. É do olho d'água que forma o igarapé, que forma o rio, que vai formando. É desse fluido cósmico universal, dessa essência da matéria, que se faz todo o restante, todas as coisas que a gente conhece como matéria. Então vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai para o capítulo 3, falar da criação. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos guias aqui presentes, aos nossos guias espirituais, pela inspiração, pelo carinho, pelo amor que nos conduziram durante esses estudos. Muito obrigado, despeça-nos em paz. Obrigado ao nosso patrono Eurípides Barçanufo. Então, em nome do altivo, da direção espiritual do SEAP, em nome do nosso querido irmão Eurípides, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que nós damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus.